Nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Vídeo, não é nós Queiroz. Hoje, com uma pegada um pouco diferente, a gente vai falar de possibilidades de contratações. Mas calma, não vai rolar especulação, esse lari-lari, que tem gente que faz isso muito bem, mas a gente vai falar o que essas possibilidades, principalmente com jogadores do interior, podem estar mostrando sobre o teu clube. Quer saber melhor isso? Eu vou te explicar, então vem com nós, papi. Salve nação queirozense, um videozinho hoje diferente. Eu quero falar, eu participei de uma live com o Felipe Barros da FBTV e também algumas perguntas surgiram nas redes sociais para mim, falando basicamente de Paulinho Curuá e Danley, dois atletas do interior, um do Tapajós, um do Independente, o que isso que estão sendo ventilados no Remo, no Paysandu, e o que eu achava disso e tal. E também vou falar uma coisa ligada à outra, do tal do Vitor Ramos, que eu não sei de onde tiraram que esse cara vem. E aí eu vou começar pelo Vitor. O Vitor Ramos, que não tem nada além de nome na bola, para melhorar, por exemplo, a defesa do Remo. E aí você que está assistindo, que está lendo, você pode ter noção de algumas coisas. Quer um exemplo? Não há nada de características no Vitor Ramos que se adeque ao estilo de jogo do Clube do Remo, ao pensamento de futebol, de estrutura tática do Paulo Bonamigo. Pelo contrário, esse tipo de jogo só mostraria as piores características desse zagueiro. Então, até para dar uma especulada, dar uma cavada, tem que ter uma certa noção. E tu pode separar joio e trigo. Não vem, ainda bem, nunca foi pensado nesse cara, justamente porque hoje há um planejamento no Clube do Remo. E esse cara não combina com a característica. Se você queria jogadores para melhorar a tua zaga com características de bola aérea, de rapidez, de bote, esse cara nunca poderia ser o Vitor Ramos. Então, assim, não vem, não é isso. Mas aonde eu quero chegar realmente é em Paulinho Curuá e Danley. Dois jogadores que rodam, que estão no interior, um no Independente, outro no Tapajós. Danley foi artilheiro do campeonato passado, já fez 4 gols, está aí na tábua de artilharia. E o Paulinho Curuá é um volante que quem acompanha o É Nós Queiroz, quem acompanha o Rodada É Nós, é sempre muito citado, principalmente pelo Luiz Henrique Luz, que eu brinco que é o xodó dele, né? O Luiz adora o Paulinho Curuá. E são jogadores de interior, que sempre tem essa história do mas quando vem para Remo e Paysandu, mas isso e tal. E eu queria falar um pouco sobre isso. Me perguntaram nas redes sociais o que eu achava. E a minha resposta foi o seguinte: se for para trabalhá-los como fizeram, está dando certo com o Dioguinho, eu acho uma muito boa. E tem mais. Esses caras vindo para Remo, no caso do Danley a gente vai falar especificamente que há aí uma situação Remo e Paysandu, o efeito Dioguinho já é positivo. O Dioguinho, vindo do Castanhal, mesmo com o início um pouco mais complicado, estar dando certo no Remo, é um efeito positivo para muitos jogadores do interior do Pará, que estão rodando aí e que paira sobre eles essa história, essa falácia de que eles não se garantem com as camisas pesadas de Remo e Paysandu. Com um detalhe, tanto o Paulinho Curuá quanto o Danley não são meninos super novos, são novos. O Paulinho tem 23 anos, está fazendo 24 agora em maio, e o Danley tem 25, faz 26 em novembro. Vem de temporadas consistentes, vem de situações de jogo que dá para você analisar de forma com mais tempo para essa análise. Não são brilharecos, não são um cara que fez um jogo, 2 jogos e tal. Então dá para você analisá-los. E aí onde entra o que eu acho também, falando especificamente do Clube do Remo. A situação do Clube do Remo hoje permite que você vá ao seu mercado interno e olhe para jogadores que você pode ter tempo de trabalhar. Por quê?
Porque o seu time hoje não vai ter a necessidade dele urgente para entrar, ser o cara do jogo, resolver o jogo. Hoje ele pode entrar com calma, ele pode se adequar a essa nova realidade. Ele tem jogadores muito experientes para fazer com que o seu jogo melhore. Hoje ele tem um treinador que dá chance, que dá espaço. Você está treinando bem, ele vai te dar uma oportunidade. E você tem uma estrutura que precisa melhorar muito e tal, mas que te dá essas condições. Me perguntaram na live ontem se a vinda do Darley quer dizer que um dos dois que aí esteja, ou Gorni ou Cariú, já vai sair. E eu disse que não, porque caso fosse isso, eles iriam atrás de um cara mais rodado, com mais nome, com mais tamanho. Acho que é claramente uma aposta a médio prazo. Porque esses caras podem render, inclusive, caso deem certo, financeiramente ao Clube do Remo. Um Paulinho Curuá, que é um bom volante, tem ótimas características, inclusive agora mostrando a característica de chegada também, né? Já fez 3 gols pelo Tapajós, foi muito importante na Tuna, na segundinha, e é um cara que pode ser muito bem trabalhado para que vire um novo Dioguinho. Parece que o Dioguinho já está pleno, pronto, e não é o caso. Mas que dá condições a esses atletas de, se não nesta temporada, mas aproveitar esta temporada para que na próxima eles estejam muito mais ativos no elenco do Remo e esses caras virarem um ativo técnico e financeiro para o clube. Então, assim, se for isso, e aqui eu estou fazendo uma análise baseada em coisas que eu ouço e que eu vejo, isso é muito legal, isso é o que deveria ser feito, isso era feito lá atrás, parou de ser feito. É muito melhor do que tu ficar importando, até porque aí as importações viriam numa qualidade melhor. E também estimula os jogadores que estão nesses times do interior, estimula os times do interior. Então eu acho tudo isso muito positivo. No caso do Darley, há também, pelo que eu vi e tal, o interesse do Paysandu. Paulo está tendo um repá pelo Darley? Acho que é muito pesado. Mas assim, há possibilidades, não são negociações, mas assim, flertes. Eu diria flertes. E o Darley pode escolher. O problema é que às vezes o empresário dessa galera sobe um pouco, então valores, se Remo e Paysandu te sondam, tu queres algo a mais, que às vezes tu não precisa nesse primeiro momento, e deixa isso acontecer e tal, mas só de Remo e Paysandu estarem procurando um jogador da terra, o Paulinho Curuá, que é um cara que vem aí rodando, batalhando, Tapajós, Águia, Guerreira, a Tuna e tal, eu acho muito legal. Eu já falei, vou repetir, demonstra no caso do Remo que hoje você consegue pensar a médio prazo e a estrutura para isso é importante. Você poder utilizar um NASP a favor desses caras para melhorar condicionamento físico, estrutura muscular e aí melhorar seu jogo. Ele pode explodir ainda na temporada que você o contratou. Então tem um monte de coisa positiva. Ao invés de você trazer um cara viajando como foi a viagem de um Vitor Ramos, por que não lá na frente você não traz um zagueiro que tem condições, características positivas e você tem que trabalhar e não há necessidade de esse cara explodir de imediato. Você consegue transformá-lo, melhorá-lo como profissional e utilizá-lo e depois, como eu falei, vou repetir, ser um ativo técnico e financeiro. Eu queria fazer isso porque eu achei interessante, as perguntas vieram e essa outra abordagem é legal para a gente refletir. E para ter reflexão, preciso que tu curta esse vídeo, dê o like no canal, mas principalmente te inscreve, ativa o sininho e deixa o teu comentário sobre isso que a gente falou. É legal essa procura? Hoje, o momento para que jogadores de time do interior integrem os elencos dos maiores está melhor? É diferente no Remo? É diferente no Paysandu? Eu quero a tua opinião, eu quero que tu deixe ela aqui e quero que tu venha com nós, porque terão vídeos e mais vídeos aqui no É Nós Queiroz. Tamo junto, valeu, tchau!